E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre as divergências internas do PSL, processo que envolve deputados da legenda e a atual conjuntura política. Eu converso com o Júnior Bozella, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo, vice-presidente nacional do partido e presidente do diretório estadual. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer novamente estar aqui com vocês na Gazeta. Bom, e vamos falar então das divergências do partido, não é? Porque nós temos, por exemplo, processos que envolvem deputados aqui de São Paulo que estiveram envolvidos nas investigações das fake news, como Douglas Garcia, Gil Diniz. Gil Diniz, inclusive, conseguiu uma decisão judicial favorável hoje à suspensão que foi determinada pelo partido, que o excluía de participação de comissões, das atividades mesmo em plenário. Eu queria saber como é que fica essa situação, essa divisão interna do partido. Olha, Denise, é importante a gente esclarecer, né, para todo telespectador, a sociedade brasileira, que o PSL é um partido extremamente independente com regras, né? Isso é importante as pessoas perceberem que toda essa discussão que houve dentro do processo interno da legenda, ela aconteceu por uma briga ali no ano passado, quando o presidente da República falou que estaria se desligando da legenda e que era para esquecer o PSL, e de forma injusta, né? E nada como o tempo para reestabelecer a verdade. Hoje a gente tem uma camada de deputados ali que tentaram migrar para o partido em formação, em tese, o Aliança pelo Brasil, que não deu certo, que não se formou, e hoje fazem o caminho de volta, retornam para o PSL. Agora, tiveram alguns deputados, no caso que você citou, os deputados estaduais, o Douglas e o Gil, eles realmente excederam, né? Passaram do limite, e obviamente que o partido tinha que adotar as suas medidas cabíveis dentro do seu conselho de ética, do campo disciplinar, e eles foram suspensos. A Justiça hoje deu uma liminar, eu não fui notificado, eu fiquei sabendo pela imprensa, com relação ao deputado Gil Diniz. O deputado Douglas Garcia, ele ainda encontra-se suspenso. Agora, as restrições vão prosseguir em relação a eles? Não entendi. As restrições que são colocadas pelo partido? Sem dúvida, né? No âmbito partidário, eles encontram-se suspensos e existem outros processos disciplinares correndo, justamente por causa dos ataques às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, né? As agressões verbais, né? Contra a legenda, contra o PSL. Então, isso gerou outros processos e também está correndo dentro do Conselho de Ética. E, obviamente, isso pode gerar uma nova suspensão ou até uma expulsão. Agora, deputado, houve muita discussão em relação a essa questão das fake news, e esse é um tema que também divide o partido. Porque nós tivemos um grupo de parlamentares que foi, inclusive, a PGR, para tentar interromper a CPI das fake news, que, de repente, seria contra os apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, é uma discussão que se coloca muito também dentro do PSL, né? Olha, existe até uma falsa narrativa, uma fake news, né, dizendo que você está cerceando a liberdade de expressão. Absolutamente. Você tem atos que são gravíssimos do ponto de vista jurídico, legal, você difundir notícias falsas, você agredir, você de forma pejorativa destruir reputações, isso é algo extremamente grave. Dentro da CPI, das fake news, nós estamos atuando, os parlamentares. Obviamente que agora a gente vai criar uma legislação, vai regulamentar esse processo, preservando a liberdade de expressão, mas inibindo, né, esses crimes virtuais. Enfim, toda essa milícia digital que acabou se constituindo para justamente criar falsas narrativas e destruir reputações. Agora, chega uma situação bastante complicada, porque o partido continua dividido e agora se fala na possibilidade de o presidente Bolsonaro, que não conseguiu formar a aliança, se aproximar novamente do PSL. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Olha, Denise, deixando claro, né, que a gente sempre votou a favor das pautas do Brasil. Né, tudo aquilo que o governo encaminhou e que era de interesse coletivo, o PSL nunca se furtou. Né, e os valores, a moral, a independência do partido, elas estão 100% preservadas. Né? Nós nunca precisamos votar nenhum projeto, nenhum tipo de medida legislativa encaminhada pelo Poder Executivo por troca de cargo, por troca de emenda. Pelo contrário, nós não renunciamos às nossas pautas, nós somos contra o toma lá da cá, mas nós somos um partido independente, nós não fazemos oposição destrutiva, absolutamente nada nesse sentido. Talvez o tempo, como eu disse aqui, se encarregou de restabelecer a verdade e mostrar que nós não éramos traidores. Né? Aqueles que traíram
o partido, aqueles que tentaram destruir a imagem do partido, notaram que aquele processo de tomar conta de um partido político para você trazer para si, para dentro do seu leito familiar, os seus interesses particulares, o partido político não é para uma família. Você não pode criar um partido político para atender os interesses de uma família. O partido político é para entender a sociedade brasileira, é um caminho, é uma ponte para você representar a sociedade, onde os parlamentares, os representantes do povo, são legitimamente escolhidos dentro de um partido político. Então, esse movimento de reaproximação de alguns parlamentares que se frustraram com aquela tentativa de criar o aliança, eu avisei lá atrás que isso era uma tragédia anunciada, estavam levando o presidente ao erro, iam levando ele para a beira do precipício. Então, tudo aquilo que a gente falou, hoje aconteceu. O presidente foi obrigado a renunciar às suas pautas de campanha, tendo em vista a dificuldade que ele se encontra com relação às investigações da justiça, que acabam apontando sempre para alguns parentes ou amigos mais próximos, então teve que se curvar ao chamado Centrão. E o PSL, graças a Deus, não se curvou, se manteve íntegro, ímpar e conseguiu dar uma boa resposta para a sociedade brasileira. Agora, como dirigente do partido, como é que você vê essa possibilidade de proximidade novamente do presidente Bolsonaro, se ocorrer de fato? Veja bem, o PSL não tem nenhuma intenção de fazer parte desse governo de coalizão. Nós vamos votar a favor do Brasil, aquilo que eu disse agora há pouco para você. Existem alguns deputados, aparentemente, arrependidos, que viram que os advogados lá do presidente da República mentiram da possibilidade da criação de um novo partido e que hoje publicamente reconhecem que nunca tiveram problema nenhum com a legenda, que é uma legenda séria. O presidente Bivar, nosso presidente nacional, o deputado Bivar, um homem íntegro, que até candidato a presidente da República já foi para defender as bandeiras liberais, o imposto único. Então, todos esses deputados se arrependeram, todos não, uma boa parte daqueles que não se acomodaram por conveniência de estar próximo ao poder e hoje voltam a querer dialogar com o PSL. Agora, de qualquer forma, toda essa discussão pública que houve do partido, divisão, saída do presidente, críticas aos filhos dele, especialmente Eduardo Bolsonaro, dentro do partido, tudo isso acabou dividindo a base de eleitores. A gente vê muitas críticas, por exemplo, quando aparece algum deputado que brigou com eles, é o seu caso, inclusive, às vezes, na rede social, que é chamado de comunista, de esquerdista, a coisa mudou. Joyce Hasselmann também é acusada, Janaína Pascoal em alguns casos. E aí, como é que o partido vai para as eleições numa situação assim, que ainda é dividido internamente e tem essa base dividida entre os eleitores? Veja bem, nós somos contra qualquer extremismo, qualquer radicalismo. Nós somos um partido do diálogo, né? Uma direita racional, enfim. Existiu um movimento na campanha, que foi um movimento antipetista, né? As pessoas escolheram uma opção para poder tirar o PT do poder, né? E as pessoas que apoiavam a Lava Jato. O PSL não mudou absolutamente nada nas suas convicções no combate à corrupção, no combate às velhas práticas. Agora, esses deputados que se viram aí, de certa forma, ofendidos, como você citou, né? Na verdade, eles queriam colocar tudo goela abaixo. Você lembra a história da lista lá do PSL para escolher o Eduardo Bolsonaro como líder? Então teve que pedir para o pai ligar para fazer um assédio moral com os deputados. Então, quando eles se veem contrariados, eles começam a taxar os outros de comunista. Enfim, é uma falsa narrativa que se cria, mas absolutamente, a gente se manteve responsável, a gente se manteve equilibrado, racional, para mostrar com o tempo, esperando com resiliência, que eles estavam enganados. Mas que ninguém aqui é comunista, que ninguém aqui é esquerdista, que a gente trabalha numa direita racional. Uma opção clara para o Brasil, para o brasileiro, e nas eleições municipais o PSL é o único partido de direita do Brasil que vai estar aí habilitado para ser uma opção para a sociedade. Rita, mas aí como vão ser escolhidos os candidatos com essa divisão toda e alguém que tem um apelo para unificar o eleitorado, para não ter uma rejeição maior? Veja bem, como eu disse, o único partido hoje de direita, um partido estruturado, com uma bancada enorme de deputados, senadores, com tempo de televisão, com bom diálogo, com uma boa alternativa para a sociedade, é o PSL. O processo de filiação, o processo de organização dos diretórios estaduais, municipais, o prazo já venceu, isso já tá definido. Nós já temos as candidaturas estabelecidas. Como na capital. Fica em São Paulo, capital? A Joyce Hasselmann, que é a deputada federal, nossa pré-candidata a prefeita aqui na capital, como lá no Paraná, na capital, Curitiba, o delegado Francisquini, delegado da Polícia Federal, deputado estadual, ex-deputado federal,
é o nosso candidato a prefeito e assim em outros tantos lugares do país. Então nós temos opção de pessoas do campo da direita que vão estar nesse PSL se apresentando para a sociedade com toda a tranquilidade do mundo. Agora o PSL cresceu muito no embalo da candidatura e da vitória do presidente Bolsonaro e agora a situação não se reverte um pouco, não joga contra exatamente por ele ter saído do partido? Veja bem, Denise, o que existiu em 2018 foi algo similar que aconteceu em 2014, onde o Aécio Neves quase se elegeu presidente da República. Existe um movimento da sociedade, as pessoas que queriam tirar o PT do poder e que queriam combater a corrupção. O Alckmin não conseguiu ser esse catalisador em 2018 e o Bolsonaro lá com 2%, 3% acabou sendo ali a opção que se demonstrava ser contra as velhas práticas, enfim, o antissistema, o combate ao toma lá da cá. E aí, sendo ele o principal beneficiário, né, desse movimento da sociedade, que o Aécio quase foi, né, o vencedor em 2014. Então, eu acho que vai se repetir um novo movimento em 2022 e agora em 2020 essas mesmas pessoas que escolheram combater as velhas práticas poderão contar com esses deputados, com esses representantes, com esses candidatos que se apresentam nas candidaturas municipais, como essa opção para o PT não voltar, enfim, para que a gente possa combater as velhas práticas e a corrupção. Agora vai ser uma eleição diferente, em que vai ser difícil surgir novos nomes, porque não há muito espaço, mesmo com adiamento, não tem aquela mobilização de campanha tradicional. Acho que está todo mundo se reinventando, né, nesse novo normal. Então a gente tem estabelecido esse contato através das redes sociais. O partido goza aí de um grande tempo de televisão. Eu acho que através desse novo momento a TV vai ser importante em cidades onde tem a propaganda eleitoral, ou de rádio ou de televisão. Então isso vai facilitar que os nossos pré-candidatos, os nossos candidatos consigam expor os seus projetos para a sociedade, os seus planos de governo. Eu não tenho dúvida não, Denise, tudo isso que a sociedade optou em 2018, nós, enquanto partido político, enquanto independente, enquanto racional, nós vamos ser uma boa opção aí para que a gente consiga manter o afastamento aí do PT do poder. Agora, com toda a divisão que houve no partido, inclusive com acusações, com agressividade pelas redes sociais, o partido vai unido ou vai ter expulsões ainda antes das eleições? Não, o partido sempre teve unido. Aqueles que não optaram pela conveniência, talvez fosse mais fácil lá atrás você ficar amigo do poder. Você veja só, e hoje mesmo com essa coalizão, com essa aproximação do Centrão, o PSL optou em continuar independente. Não faltou tentativas do governo de oferecer cargos, emendas, etc. E foi essa postura, esse posicionamento. Então a gente continua unido, não tem divisão, não tem absolutamente nada. Aqueles que eventualmente optaram pela conveniência, pelo oportunismo, de ficar ao lado do presidente ali, tentando puxar o saco de certa forma, talvez para a gente ali naquele instante era melhor ficar amigo do poder, ficar ao lado do presidente e não ter sido vítima da milícia digital, desse assédio moral, desses ataques aí para destruir as reputações, mas nós mostramos que estávamos certos. Então aqueles que erraram no passado, infelizmente vão ter que pagar o preço no presente. Agora o presidente está substituindo inclusive lideranças do Congresso se apoiando em outros partidos. É uma medida de salvação, a gente sabe disso. Na reforma da Previdência, nós insistíamos muito lá na Câmara. A bancada do PSL, eu era membro da comissão da reforma da Previdência. Então, você levou aí quase 11 meses para aprovar a reforma da Previdência. Você poderia ter tido isso aprovado num tempo mais rápido, né, com maior celeridade. Fato é, o governo optou em agredir o Congresso, em não conversar, em vez de apresentar a Previdência, a tributária, enfim, outras reformas que são importantes para a aprovação do interesse da sociedade. Eu conversei com o Júnior Bozella, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo, vice-presidente nacional do partido e presidente do diretório estadual. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Uma boa noite, foi um prazer. Vai, Arti.